mais um MGCast, Conversas que Constrói. Eu, Marcela Gondim, especialista em Direito Condominial, e minha sócia, Maíra Michelena, vamos tratar sobre um assunto muito legal hoje, a arte de ser síndico, conduzindo comunidades com eficiência. E para discutir esse assunto, nós convidamos 2 síndicos profissionais, ambos com 7 anos de experiência, Samuel e a Mônica Rumo. Que também é presidente da Aspro. Mas melhor apresentação, quem fará são eles próprios. Mônica, fique à vontade. Primeiras damas? Primeiras damas. Que honra! Olá, eu agradeço muito pelo convite, Marcela, Maíra. Eu sou a Mônica Olmo, sou bacharel em Direito, sou síndica profissional há 7 anos e estou também como presidente da Aspro, que é a Associação dos Síndicos do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Eu, Samuel Costa, 7 anos atuando como síndico. Como surgiu isso, né? Iniciei no meu condomínio e os moradores abriram o meu olhar em relação à profissão de síndico. E é algo que a gente vem desempenhando, né, ao longo desse tempo e cuidando dessas famílias, dos condôminos. Olha que legal. É uma grande missão. Isso. Tem que ter muita sabedoria e paciência. Sim. Sim. Mas já pegando essa fala da Maíra, Mônica, o que você pode dizer aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Tô até gaguejando aqui. Que a gente fica nervosa, gente. Vocês não têm noção tanto que fica nervosa. É um sufoco aqui. Nós estamos aprendendo. Se pegar lá o primeiro episódio, vocês vão ver a diferença que já evoluiu. Espero que já tenha melhorado. Eu também espero. Fala aí pra gente se vocês acharam que nós melhoramos. Mas, Mônica, pegando essa fala da Maíra, quando você, pela história que eu sei sua, você primeiro foi síndica moradora, como a maioria de nós, né? Acaba iniciando na carreira. Eu também fui síndica, viu, gente? Com 22 anos. Há 20 anos, nossa, contei minha idade agora, mas há 20 anos atrás fui síndica. Mas renunciei, gente, eu não aguentei. Mas pegando aí, você como síndica orgânica, vou usar esse termo, e síndica profissional, conta aí pra nós o que você acha que é a maior diferença? O que você pensa que é a maior diferença entre ser síndico profissional e síndico morador, síndico proprietário, síndico condômino, né? Existe uma diferença proeminente, né, Samuel? Eu acho que é a profissionalização. Nós dedicamos o nosso tempo e o nosso trabalho realmente voltado para os condomínios, né? Nós cuidamos dessas comunidades. E o síndico morador, ele tem outras tarefas, ele trabalha normalmente em outro local. Então, é até mais difícil para um síndico morador atuar como síndico, porque ele não consegue se dedicar inteiramente. Já a nossa profissão, né? Nos coloca como pessoas profissionais disponibilizadas para fazer esse atendimento. Então, nós nos aperfeiçoamos tecnicamente e fazemos as vistorias, né? Atendemos os prestadores, como, né, nós entendemos que deva ser mesmo, né? Não deixando para outras pessoas fazerem essa atuação, né, do síndico. Perfeita a fala da Mônica. Eu vou pegar até um exemplo, né, trazendo o meu exemplo novamente. Eu era funcionário público, então eu cumpri uma jornada de 40 horas semanais. O CLT, geralmente 44 horas semanais. Então, esse tempo já é um tempo que o síndico orgânico ele não consegue dedicar ao condomínio. Sim. Né? E o nosso serviço ele é dividido em tarefas, reuniões, orçamentos, visitas, prestadores, acompanhamento em loco, né? Então tem essa divisão. Hoje o que a Mônica falou, nós conseguimos dedicar exclusivamente a isso, para os condomínios que nós cuidamos. E ainda surgem os imprevistos, né? As Com urgências certeza. no dia a dia. Sim. Surgem questões que às vezes vocês nunca vivenciaram, 7 anos de experiência cada um, né? Às vezes questões que vocês não vivenciaram e falam, nossa, como resolver essa questão? Hoje, enquanto síndico profissional, se nós temos um problema, eu consigo atender o condomínio mais rápido do que quando eu era orgânico. Porque eu já recebi ligações, mas eu estava no meu serviço.
Então não tem como falar, olha, estou saindo, estou indo embora, né? Tem um problema lá, estourou, ou tô com um problema na bomba, tá vazando água na caixa d'água. Eu vou usar um exemplo que eu já ouvi muito em assembleia. É assim, um condômino, né? Quando tem lá um síndico profissional se apresentando, fala assim, e se quebrar o portão 2 horas da manhã, como é que eu aciono vocês? Ou como é que o síndico profissional vai resolver? Agora conta aí, para quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo, como é que acontece isso com você, Mônica? Como é que acontece isso com você, Samuel? Eu já deixo a equipe de sobreaviso. E eu, em assembleia, comunico também que não será em todo momento que eu estarei disponível. Então, depende da situação, eu irei até o local. Mas, talvez eu também não vá. Né? Então, já me perguntaram numa assembleia, e se tiver barulho 3 horas da manhã, eu posso ligar para você? Você vem para o condomínio? Eu falei, não. Né? Uma atuação diferente. Você vai registrar, né? Dependendo do que for. Pode até acionar a polícia, né? Mas assim, tem uma festa no apartamento, né? Você vem? Não. Eu, sinceramente, não vou bater na porta de um morador para falar que ele está fazendo barulho e eu também me expor, né? Existem outras maneiras de atuar, né? E, assim, punindo e reprimindo, exatamente, que aconteça novamente. Sem que eu me exponha. E a mesma coisa, a mesma situação eu coloco para essas situações de portão e tudo mais. Eu procuro ter sempre uma equipe de apoio para que me dê o suporte em momentos difíceis. Essa é uma grande diferença, né, Samuel? Sim. Também do síndico morador para o síndico profissional. Nós formamos equipe, nós temos o suporte. O né? know-how, né? Exatamente. Tem síndicos, não sei se vocês trabalham assim, que tem até um aplicativo que as pessoas podem mandar e ele só vai responder pelo esse aplicativo. Sim. Né? Eu Eu não conheço nenhum. Eu ouvi falar isso, eu acho que eu ouvi em algum podcast, que tem um aplicativo síndico, não sei como é que é, se essa pessoa também desenvolveu. Vou procurar depois saber e falar aí para você que está nos assistindo, ou depois eu escrevo nos comentários também ali. Existem alguns aplicativos já voltados para o síndico. Para a gestão do síndico. Para a gestão do síndico. Inclusive, a parte de manutenção, ele pode colocar, ele alimenta as planilhas ali no aplicativo. Com as datas. Com as datas, e ele recebe de cada condomínio, ele já vai recebendo as informações no momento que ele precisar atuar. Facilita bastante. Isso é legal. E são mecanismos que até o síndico orgânico pode usar também para facilitar. Sim. No dia a dia, só não tem nada que impeça. analisar a vantagem para o síndico orgânico, né, em contratar custo, né? Exatamente, o aplicativo para ter porque um só condomínio, né? Porque aí a administradora também pode fazer essa função, pode ajudar. Então, algumas administradoras ajudam nesse cronograma. E aí passam, olha, tá vencendo. Eu lembrei de um caso agora que aconteceu da síndica assinar o contrato, que foi analisado pelo escritório. E lá na rescisão, quando teve um problema, uma folha tinha sido trocada pelo prestador de serviço. E foi assinado. Então, estava divergente do PDF que a gente tinha, que foi avaliado. Por isso que eu encaminho antes de eu assinar. Eu peço esse PDF mesmo que eu tenho que assinar. Esse que eu tenho que assinar. Né? Então, é importante realmente esse acompanhamento até a assinatura e devolve esse contrato assinado para a gente arquivar. Porque lá na frente não sabe, né, o que poderá acontecer. Até mesmo do corte. Assim. Que é essencial para um síndico, né, Sim. Samuel? Nós precisamos muito dessa equipe, né, de apoio. O jurídico, uma boa administradora. A gente tem muita coisa na cabeça, né? Então, eu achei super interessante a parte do contrato também. Avisar, porque é uma coisa que às vezes a gente não percebe. E quantos contratos um condomínio tem? São quantos prestadores de serviço? Não só de um condomínio, mas da quantidade. Daqui a pouco tem uma renovação automática ali. E passa, né? Pode acontecer. Pode acontecer. E tem aqueles contratos que, sim, se você não comunicar tantos dias do vencimento, a renovação é automática, né? Então, acaba que renova por igual período. Então, acaba que você fica preso a um contrato que, às vezes, não deveria ficar. Que não atende às expectativas. Eu sempre... E aí fica preso por uma multa, por um prazo. Sim. Eu sempre falo muito para os clientes
a Mônica sabe disso, fala assim, se tiver como ser por prazo indeterminado, é a melhor coisa, assim. Porque aí vai ter, às vezes, só um aviso prévio ali, normalmente, Sim. que é o mais usual, 30 dias, sem multa para as partes. Claro, quando a gente fala rescisão, é um termo aí que nós, da área jurídica, né, a rescisão já tem que ter alguma coisa ruim acontecendo. Uma das partes tem que estar já descumprindo, né? Agora, quando todo mundo escreve rescisão, mas seria a resilição, que é aquela que a gente... a força do hábito. É a força do hábito. Mas, falo assim, que é importante, se você, síndico aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo, for assinar algum contrato de prestação de serviço, tente assinar por prazo indeterminado, que isso vai te dar resguardar um pouquinho mais aí com a gestão. Vai lá, se quiser fazer umas perguntas pro Samuel, vamos sabatinar ele hoje. Sabatinar. Ele tá zen, gente, Vamos super lá. zen. Tá hoje. muito zen. Vai com calma, Vai com calma, bate pouquinho, Maíra, bate pouquinho nele. Então, Bate Samuel, um pouquinho, a conversa é boa com esse... falando um pouquinho de gestão comunitária, o que você tem para dizer? Gestão comunitária, né? Agora apertou. Viu? Apertou ele. Apertou, gente. O síndico, ele tentou tudo isso. Tem gente que tem perfil para ser síndico, outros não, né? E eu me encontrei nisso. Tanto que eu ingressei na profissão, né? Sou formado em administração. Isso colaborou muito para eu manter a gestão condominial. E não só a parte administrativa, mas a gestão de pessoas. Muitas coisas a gente vai vendo que que vai sendo substituído por aplicativo, né, vai sendo automatizadas, mas como que vai fazer com a gestão de pessoas? Quem vai fazer isso por nós? A gestão de pessoas é uma arte. Tem que entender. Eu vejo dessa forma também. Então, eu não penso que vai ter um robô que consiga conversar, tratar coisas automáticas, né? Ele terá a capacidade de fazer. Mas de entender, olhar nos olhos, né? Cada um ali olhando nos olhos, entender a expressão, como está o calor das emoções naquele momento. Perfeito. Ter o bom senso, né? O bom senso. E às vezes eu falo com o morador, eu não gosto de mandar áudio, né? Mas às vezes é necessário mandar áudio. Porque a pessoa... A escrita, ela tem uma interpretação diverso, né? Ela pode, diferente. Exato. Então eu posso falar assim para você, não faça. Como a pessoa pode ler e falar assim, não faça. Né? Nossa, que grosso. Que grosso. Né? Então, assim, tem o relacionamento interpessoal com as pessoas, com os condôminos, né? O condomínio, ele tem suas características também. Qual é o seu público? Então, se é um público mais jovem, se você atende um público faixa etária diferente, 40, 60 anos. Nível social. Nível social. Isso faz diferença. Estava ali atrás com a Mônica conversando, algumas coisas do tipo, né? A dificuldade. Então, nós temos uma geração, né, que dá um pouco mais de trabalho. E nós temos uma outra geração que é mais compreensiva, mais sensata no falar. E nós temos uma que eles são mais agressivos no falar. Imediatismo. Então, hoje a geração é muito imediatismo, né? Sim, querem a resposta e na o hora. pós-pandemia também trouxe algumas alterações Nossa, comportamentais. foi um período que Até é legal você falar isso, foi porque muito sofrimento, vamos dizer assim. Nós no escritório, com cada cliente, mesmo que nós temos síndicos repetidos em condomínios diferentes, né? A gente tem um grupo com aquele cliente, que o condomínio é o nosso cliente, não o síndico, né? Então, o condomínio com aquele cliente. Aí o outro condomínio tem também um grupo com toda a equipe do escritório. E nós, né, muitos síndicos mandavam mensagens e a gente também vai se afunilando com o tempo, vocês aí 7 anos também. Quando mandava mensagem a gente não respondia, porque o WhatsApp trouxe isso, o imediatismo, né? Aí a gente passou a colocar nos contratos que nós temos o grupo, nós vamos responder, mas nós não temos condições de responder imediato. Claro que a gente vai fazer de tudo para responder o mais rápido possível, mas a gente teve que colocar isso em contrato. Sim. Por conta. E eu acho que é até bom falar em contrato, e eu lhe pergunto para vocês, o síndico profissional precisa ter um contrato com o condomínio? Qual é a posição de vocês? Eu acredito que não. Eu tenho um contrato muito bem feito,
Mas eu acredito que não, porque nós trabalhamos seguindo o Código Civil e nós trabalhamos com o que está escrito ali na ata, né? Na convenção. Na convenção. Tá na ata da Assembleia e Eleição, seguimos a convenção, regimento interno. E aí o que eu acho complicado, né? Quem vai assinar o contrato do síndico? A contratação. É engraçado você falar isso, eu falo, quem vai assinar? Sendo Eu falo que ele é o assim, responsável eu pelo falo assim, momento. é o mandato, né? É a eleição. É. Eu falo, a gente não assina um contrato com o prefeito. A gente não Sim. assina um contrato de prestação de serviço com o presidente, É. né? Nós o elegemos, é a mesma coisa o síndico. Nós elegemos o síndico, nós elegemos o conselho. Sim. Dos condomínios que eu atuo, não tem nenhum que exigiu o contrato. Já chegaram a pedir uma prévia de contrato, foi apresentado o contrato e no final não exigiram, né? Acho que as pessoas têm um receio. E você não sentiu falta também, né? Não, até mesmo porque assim, tem convenção que fala de 1 ano, outros vai falar de 2 anos. 2 anos. né? E tem, se eu falo como profissional, se tem um grupo insatisfeito com o meu serviço, eu não quero ficar ali também. Eu penso da Né? mesma forma. Eu não e quero que as Marcela. pessoas, que um contrato, um papel, me segura ali, vocês vão ter que me engolir e eu engolir vocês. Sim. Mas claro, isso tem que ser avaliado. Por quê? Vamos supor, tem um prédio com 100 pessoas. E tem uma turminha. E eu tenho 10, 15 que é a turma que quer tirar o síndico. É a maioria. Né? É um caso a se pensar em sair, deixar esse condomínio e o serviço que está sendo feito e a consideração que os outros estão tendo com o seu serviço. Pessoas que estão satisfeitas. Porque muitas vezes o condomínio ele leva para um lado pessoal. Ele não te avalia pelo profissional, mas pelo pessoal. Bloqueou meu controle porque ele estava com um prestador. Que absurdo, bloqueou meu controle. Eu estou na minha residência, agora eu tenho que pedir autorização para sair. Sim, seu controle foi detectado com um terceiro. Isso não é seguro, compromete a segurança de todos, né? Então, Por isso que é bom ter um bom regimento interno, que a gente coloca isso no regimento interno. excelente. Porque não dá para contar apenas com um bom senso e educação das Exatamente. pessoas. Que regimento interno, a gente vê que é muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim. Uhum. Então, assim, principalmente quando se trata de construtoras, a mesma construtora vai ter ali bem parecido. E até de construtoras diferentes, né? Tem uma diferença, mas também é bem semelhante. Uhum. Então, essa é, de forma geral, essa dificuldade de tratar com esse pessoal, né? Separar o profissional e o pessoal, né? Vou retomando o assunto, porque ele foi notificado por algum motivo. Ele já acha que você notificou porque não vai com a cara dele, mas não é, né? Porque para ele não tem problema nenhum que ele está fazendo. Mas, Principalmente para vocês que são síndicos profissionais, que vocês não têm muito o ânus, eu falo, emocional ali, porque não é a comunidade que... É a Vocês comunidade não que... residem ali. É, porque não reside no Não é uma local. Daí vai- perseguição, não é pessoal. Não é. Não. mas daí vai ter aqueles, né, que falam assim, você não mora aqui, você não sabe o que nós passamos. Então, assim, a pessoa, quando ela está insatisfeita e vira algo pessoal, ela tenta minar de todas as formas. Então, retomando o contrato, não há essa necessidade. Tem Código Civil, quem pode chamar a Assembleia, síndico ou um quarto dos condôminos. Tá aí. Um Gente, quarto o ar tá, dos o ar condôminos. tá gelando. Eu tô vendo a Mônica ali gelada. Se aí alguém tá por trás das câmeras puder aumentar um pouquinho a temperatura, que Deixar mais hoje tá quentinho. frio. Hoje esfriou em São José dos Campos. Desculpa te cortar, porque eu tô aqui, ó, cada hora me encolhendo mais. Pra mim tá bom. Meu olhar subiu, eu falei, nossa, 21, como que eu vou falar que tá muito frio? Então, assim, falando por mim e pela Mônica, né, que a gente se conhece, colegas profissionais, a gente não tem interesse em ficar num local que não está atendendo a expectativa. Eu penso dessa forma, sim. Nós também, né, Maíra? É. Mônica, fala um pouquinho do síndico profissional da Aspro mesmo, porque hoje você está presidente também da Aspro. Que ela nasceu, muitas pessoas acreditavam que era só para atender o síndico profissional, mas conta aí um pouquinho sobre a Aspro, só dá uma introdução para quem está nos assistindo em casa, né, para quem está nos ouvindo, saber um pouquinho do que é a Aspro, como faz para se associar à Aspro também. Sim. A Aspro, como eu falei há pouco, é a Associação dos Síndicos
e síndicos profissionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, né? Então, tanto o síndico orgânico quanto o síndico externo ou profissional podem se associar às PRO. Uhum. A associação foi criada com o intuito de trazer mais conhecimento, trazer apoio, trazer benefícios e melhorias para os síndicos. Inclusive falando de bem-estar, falando de saúde. E existe um estatuto, né, que foi montado para atender a essa necessidade. Uhum. As PRO, por ser uma associação, pode auxiliar, inclusive, em ações coletivas, os síndicos, né, os associados da região também. E nos nossos encontros, né, nas palestras, nós sempre temos a tendência, né, a vontade primeira, né, de levar para o síndico o conhecimento técnico, a informação, boa conduta, ética e moral, né, como que o síndico pode atuar sendo orgânico ou sendo um profissional. Um profissional. Exatamente. Para se associar às PRO, basta entrar no site das PRO, /asproassp.com.br associes, aí vem o tracinho C. Na descrição do vídeo a gente vai colocar também, que aí Joia. fica, a gente já coloca o link direto para quem quiser se associar aí, se associar. Você já é associado? Ainda não. Agora com a Mônica mais presidente, novo vamos se associado. associar, já vamos pegar mais um associado. Mais um laçando, Samuel. E eu quero saber de vocês dois, como vocês conciliam essa vida profissional atendendo tantos clientes e a pessoal? Quer falar, Mônica? Você, sua experiência profissional, né? Como mulher, né? E eu depois falo a minha como homem, pai, né? marido, né? Porque Sim. são atribuições diferentes. Falei. Você fez um comentário, né? Que você se sente completo, né? Se sente realizado. Eu também. Eu me sinto muito realizada como síndica. Eu já trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei em grandes seguradoras. A correria, a busca por cumprimento de meta, continua existindo. Mas eu acho que existe uma completude sendo síndica. Eu me encontrei. Eu sou muito feliz sendo síndica. E eu descobri uma organização, tanto assim, eu faço um organograma e um cronograma do que eu tenho que fazer, com muita vontade hoje. Então, eu me vejo muito mais organizada hoje do que antes. Uhum. Porque eu sou realmente muito feliz. E eu faço uma distribuição de tudo que eu tenho que fazer, né? Eu gosto de correr. Alguém já me viu correndo por aí. Minhas fotos, eu adoro correr. Eu gosto de fazer exercício, eu faço pilates, eu tenho pets, passeio com os meus pets. Então, se eu precisar acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho que distribuir ali, né, as minhas atividades, eu faço com prazer hoje, né? Tenho filhas grandes já, né? Então eu não tenho essa questão de levar para a escola e tudo mais. Mas logo vem neto. Não, pelo amor de Deus. Não. Mariana e Júlia, não. Então, hoje é fácil lidar, né? E ainda tem os eventos, né? As palestras, os eventos que nós montamos, os podcasts, né? Mas, assim, tudo com muita felicidade e tranquilidade. Eu acho que você tem filho pequeno ainda, né? Tem. Aí é um pouco diferente, né? Tem. Eu tenho Tem jeito, então, de ser síndico, ter filho pequeno, Tem. ser marido. Ser marido, precisa da colaboração da esposa, né? Então, E compreensão também. Colaboração, compreensão. Eu tenho o Caleb, de 6 anos, né? Então, eu entro nessa fase escolar. Caleb, um beijão pra você. Papai aqui, ó, arrasando no podcast. Super Samuel. Inclusive, hoje o Caleb falou assim, ô pai, pra onde você está indo? Sim, vou fazer um podcast. Ele, e precisa ir todo bonitão, assim? É engraçado, mas assim, há uma colaboração, né? Porque às vezes nós temos chamados, você tem que sair de uma festa familiar, coisa do tipo, né? Para atender um condomínio.
Então já teve situações que a minha esposa, a gente estava saindo, assim, por que você pegou a chave do carro? Não, porque eu vou no carro. Por quê? Não, porque chega lá, dá algum problema em condomínio, você tem que ir embora, a gente tem que ir junto, ou ficar esperando você retornar. Então eu vou com o meu carro. Né? Então, assim, não vou discutir por isso, porque eu não sei quando pode ter essa emergência, né? Então, já teve eventos que cada um saiu num carro para o mesmo evento, porque se houvesse a necessidade de retornar, né, eu sair, atender com o condomínio, ela ficaria à vontade lá com o filho. Eu divido a carga aí com... acompanho muito o Caleb, né? E isso tem sido uma realização para mim, porque eu consigo conciliar o meu tempo e com o meu filho. Então, na parte da manhã, tem toda uma parte administrativa, que a gente tem que parar ali e fazer também, porque o condomínio não é só o síndico estar no prédio. Às vezes o condomínio fala assim, não te vi aqui, né? Você não viu, mas tem toda uma sistemática por trás. E até isso é questionado em assembleia. Quantas horas você vai ficar no prédio, quantos dias você vem no prédio, né? E tem a parte administrativa também. Então, pela manhã, eu estou ali com o Caleb, estou acompanhando isso aí, acompanhando o Caleb, né? E fazendo a parte administrativa. Almoço com o Caleb, deixo o Caleb na escola e começo as visitas nos condomínios, né? E isso vai até a noite. Pego o Caleb, às vezes deixo em casa com a esposa. Minha esposa Leva o Caleb para a assembleia. Levo o Caleb para a assembleia. A gente já levou o filho bebê para a assembleia, né? Com babá junto de reuniões também, né? Que até comentei, o nosso mascote chegou, né? E a pessoa falou assim, ótimo, ensina a trabalhar desde novo. É bom. Então, assim, não tenho problema com isso. Mas você consegue controlar o seu tempo. Porém, você trabalha bastante. Sim, tá? Mas faz uma melhor gestão do tempo. Faz uma gestão do tempo. Eu prefiro trabalhar dessa forma também. Você comentou que antes era com funcionário público. Então, é uma rotina totalmente diferente. Muito mais gratificante, com certeza. Sim. Hoje eu não me vejo mais fechado numa sala, né, cumprindo horário e ali trancado. Porque a gente... É uma rotina dinâmica. Você conversa com prestadores, você conversa com o condômino. Eu atendo o condômino quando ele precisa. Samuel, eu preciso conversar com você. Pode ser por telefone? Pode. Eu preciso que seja pessoalmente. A gente atende também. Qual horário? Qual dia? Não tenho reclamações em relação a isso. Né? Porque a gente consegue atender o condômino. À noite eu estou disponível? Estou disponível também. Então tem dia que eu volto para casa às 11 horas. Outra vez, mais uma vez o Caleb, né? Tive que ir para um prédio, ele falou assim, ô mãe, você não tem dó do meu pai? Saindo dessa hora, com chuva, para trabalhar. Esses filhos. Mas o Caleb é um parceirão aí. Falando em filha. A minha, nossa, eu tenho uma youtuber prodígio em casa. Ela me perguntou hoje quando que ela vai poder participar do podcast. Ela ainda me treinou, fez vídeos ensinando para mim e para Marcela como que a gente tem que se comportar, o que nós temos que falar. Magnífico. Porque a gente estava 9 anos, né? Então, vocês viram aí, sempre, todo podcast, a gente tá um pouco ansiedade. Espero que a gente está começando, né? Espero que nos próximos a gente esteja... A gente está se preparando mais agora também, né, Maíra? Tá com uma ajudinha extra aí. Rafael teve aqui no primeiro e deu um empurrão na gente aqui. Então, mas ela hoje deu várias dicas. E ela não deu só pra Maíra, ela fez um vídeo pra mim também. Mas eu também, assim, uma coisa que eu tinha, quando eu fiz direito, agora nada a ver com o assunto aqui, eu pretendia carreira pública. Tinha essa intenção também. Só que, por N motivos, a advocacia sempre me puxou. Sempre. Eu estava lá quase estudando, focada para o concurso, parecia um cliente novo. E assim, aí foi. E já estou aqui há mais de 20 anos advogando. E hoje eu nem cogito trabalhar ou como CLT ou prestar um concurso. Por essa flexibilidade. Eu também, a minha filha fica determinado período do dia comigo. Se eu tenho compromisso, ela vai para o escritório. Sim. E aí ela almoça com as meninas. Mas eu gosto de também ter esses momentos. Eu tenho 2 filhas. A mais nova, porque ela demanda muito ainda atenção minha, ela fica na escolinha. Mas pretendo acompanhar as 2 aí, enquanto elas quiserem a minha companhia. Que a gente sabe que depois que cresce, né?
Mas é muito importante. E a gente ter essa flexibilidade torna o restante mais gratificante. Com certeza. Não, mas dá pra levar, assim. O pessoal já conhece, aí até tá em obra, né? E aí, cadê o filho? Tá sem, né? E às vezes ele fala assim, pai, amanhã a gente tem reunião? Ah, Ela já tá- ela se inclui, que bonitinho. Mônica, ela queria ir na perícia ontem. Ela ouviu eu falando que ia desmarcar. Ela assim, será que dá pra eu ir? Assim, tem aula, filha. Na próxima ela participa, então. Ela tá querendo ir pra perícia. As minhas filhas também me acompanharam quando eu estudava. Eu fui mãe muito cedo, né? Eu quis casar muito jovem, então eu tive as minhas meninas bem jovenzinhas, estavam fazendo faculdade ainda. E elas me acompanhavam no estágio. Bacana. E eu lembro até de um dia que uma pessoa bateu no meu carro no estacionamento perto da faculdade ali, né? Aí quando a gente chegou no estágio, a minha mais velha falava assim, eu exijo justiça. Bateram no carro da minha mãe. Justiça. Então, nós somos exemplo, né? Desde Sim, muito o tempo cedo, todo, né? E não somos exemplos só para os filhos, mas para os nossos condôminos também. Exatamente. Já puxar isso até falo que aquele conselheiro, eu falo muito, eu sou conselheira hoje onde eu moro, né? E eu falo, nós somos exemplos para os outros. Sim. Se eu fizer errado, qual é a moral que eu tenho para pedir para que aquela pessoa ande na linha, né? Então, eu falo muito isso e é um dia a dia. Todo dia você tem que lembrar todo mundo de fazer. Criança, a gente lembra todo dia que tem Tem uma pintar o cabelo, responsabilidade escovar a mais quando a gente trabalha na área. Sim. E mora em condomínio. Eu morava em casa, fora de condomínio, mais de quase 15 anos. E agora, 2, 3 meses, eu mudei para um apartamento com criança pequena. Então, eu tô sempre naquela. Não corre, não faz isso, não faz aquilo. Tem que seguir as regras. Sim. Então, a gente fica ficando também neurótica, né? Tem que seguir as regras do condomínio. Eu brinco que a boca fala, as ações gritam. Né? Então, assim, não adianta você exatamente sobre isso. falar, mas o que você faz? Qual é a sua atitude? Sim. Né? Como é a sua ação? Isso a gente percebe com condôminos, né? Isso dentro de casa é o que vem de dentro de casa e que você leva para fora, né? E as pessoas percebem. Então, muitos falam assim, Samuel, como você é calmo. Onde você tira essa paciência, né? Eu falo, considero que eu tenho bastante paciência, mas eu também, às vezes, posso perder essa paciência também, dependendo da situação, né? Mas, assim, dar o bom exemplo. Isso é a melhor opção. Sim. Com certeza, com certeza. A arte de ser síndico, Fato. né? A arte de ser síndico é isso, dar os exemplos, Sim. fazer a gestão idônea, né? Sim, Que sim. é uma coisa que eu e Samuel tivemos um bate-papo há pouco tempo e é uma tecla que a gente tem que bater sempre. É a idoneidade. Eu acho que a idoneidade, Com a certeza. ética, a transparência tem que, tipo assim, vir até em primeiro lugar que você. Porque se você tendo essa base com essas... eu e a Maíra preza muito por isso. Pela ética. A gente sempre muitos colegas, quando se refere a nós, ou muitos... Até clientes mesmo falam assim, vocês são muito transparentes, muito éticos, então continuo com vocês, contrato vocês por conta disso. Tem um cliente nosso, antigo. Nos procurou de novo essa semana, a gente ficou até feliz, né? Porque ele, vocês trabalham, cliente de 10 quase anos. mais de 10 anos. Nos procurou, vocês atendem nessa área? Porque eu acho que então, a gente já atendeu ele em diversas oportunidades, é uma pessoa física. Eu falo que a gente deixa marcas em vários lugares. Vocês como síndico orgânicos, como síndicos profissionais, com certeza deixa alguma coisa. E se a gente fizer coisa ruim, aquilo acaba sobressaindo com todas as coisas boas que você fez. Sim. Ninguém vai enxergar. Mas eu quero, Mônica, que você fale um pouquinho, até porque a gente já Nosso daqui a tempo pouco tá corrido. Fala só um pouquinho, porque eu acho que isso é a Mônica, gente, ela faz mediação, né, de conflitos, é conciliadora aí também, conciliação de conflitos. Como é que você, como síndica profissional, entendeu que você tinha que buscar essa formação também? Em determinado momento, eu senti que eu estava sofrendo. Eu estava interiorizando.
E a gente não pode interiorizar, né? Achar que o morador ou o proprietário estão direcionando alguma coisa, desferindo alguma coisa, né, para o síndico. E em algumas situações também, não voltadas só para mim, mas eu verificava que existia um conflito entre os moradores e eu gostaria muito de chegar até eles de forma neutra e equilibrada para que realmente eu trouxesse uma solução. E eu entendi que existe uma fala específica, existe um entendimento de que o síndico precisa estar equilibrado para ele ter essa fala específica. E quando eu consegui, através do curso, né, me afastar, né, do problema, para eu ser aquela peça neutra para trazer o equilíbrio, tudo começou a funcionar. Mas não só com a mediação e com a conciliação, mas eu acho que o síndico precisa sempre estudar, né? Ele precisa se aprimorar porque ele é um ser polivalente ali, né? Ele atua, ele tem várias facetas ali, né? Então, quanto mais ele estudar e mais ele se aperfeiçoar, ele terá mais ferramentas. Mas, voltando, né, para o assunto mediação e conciliação, eu acho excelente para todo síndico. Eu acho maravilhoso para mediar esses conflitos e para trazer harmonia para o condomínio. A partir desse momento, Marcela, eu vi que a minha postura pode trazer a paz para a minha comunidade. Ela pode ser uma comunidade conflituosa. Sim. Mas dependendo da minha postura, eu vou conseguir colocar uma sementinha diferente. Perfeito, perfeito. É plantar a sementinha do bem, né? É plantar. O Samuel falou que estar presente, ouvir, às vezes, mandar um áudio, às vezes faz a diferença. Faz. Né? Aconteceu. Isso eu falo que é você pensar um pouquinho também no outro, às vezes. Né? Aconteceu um dia desses, eu recebi umas mensagens e eu vi que a moradora é uma moradora querida, queridíssima. E eu vi que ela tinha entendido alguma coisa muito mal, né? E aí eu falei, você não precisa ficar nervosa, não precisa ficar nervosa com essa situação. E eu, sem querer, fiz mal pra ela, né? Ela ficou chateada. E aí ela falou bastante coisa, assim, aí eu mandei um áudio. Porque eu tinha deixado, assim, por escrito. E eu vi que ela recebeu mal aquilo que estava escrito. Uhum. Eu falei, para ela não receber mal e sendo querida do jeito que ela é, eu vou mandar um áudio para ela entender que eu não tô agredindo. Uhum. E aí, depois que eu falei, olha, não quero que você fique nervosa, eu gostaria de entender por que você ficou, mas tá tudo certo e tal, né? Aí ela só colocou o emojizinho assim. Então, que bom, né? Que bom. E nesses momentos a gente precisa ter essa sobriedade, eu acho que precisa também ter a humildade de entender que às vezes nós nos comunicamos mal. Com e certeza. Não tem problema. A comunicação, né? A comunicação é tudo. Porque mesmo enquanto profissionais, nós podemos falhar também. Sim. Inclusive na comunicação. Né? Nós estamos caminhando pro final, o papo tá bom, Muito tá gostoso. Se deixar, a gente segue aqui conversando. A gente segue, até porque a gente aprende muito com essas conversas, né? É uma troca. É uma troca. Vou começar pelo Samuel agora, já que você foi a primeira que abriu, entendeu? Samuel, eu quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Para vir aqui no MGCast, trazer uma conversa para construir, né? Que a gente fala, conversa que constrói. Então, obrigada pela sua presença aqui. Quero te dar a palavra para você fazer suas considerações finais e vai ter outras oportunidades que eu vou te trazer aqui, cara. Sim. Se Tem prepare. Muitos temas Vezes para serem esclarecidos. É o Caleb e a Sara. Ó, a Sara, a mamãe lembrou de A gente você. pode fazer um dia das crianças, ó. Quem sabe? Outubro tá chegando. A palavra tá com você. Quero agradecer, né, a confiança, o carinho, né? Até mesmo porque eu não sou um cliente ainda. Ainda. Né? Mas sempre percebo no mercado o comprometimento de vocês, né? Independente da relação cliente, nós temos essa amizade, essa troca de informações, né? Não é algo que é só para quem está do meu lado, quem assinou o contrato comigo, né? Então,
diversas conversas com a doutora Marcela, conhecendo a Maíra agora, um prazer também. E agradecer infinitamente, né? E parabenizar o trabalho de vocês, do comprometimento do escritório de vocês, que eu não ouvi ninguém falando no mundo condominial, né? Algo negativo a respeito de vocês. Então, fico né, feliz. parabéns. Eu lembro direitinho quando eu te conheci, foi numa assembleia, você estava saindo candidato, apesar, naquela assembleia, um síndico orgânico, né, vamos dizer assim, que foi eleito. E aí eu me aproximei de você e falei assim, eu não te conheço ainda. Aí a gente conversou bastante ali em pré-assembleia, um condomínio que nós temos. E depois você foi até candidato outras vezes lá, foi eleito novamente síndico orgânico, que veio a renunciar. Mas acho que já tem aí uns 3, 4 anos. Por aí. Que você estava Tudo bem. isso? Eu conheço, que eu e ele nos conhecemos. Só que a gente só esbarrava, eu e Samuel, nas assembleias. A Mônica, a gente também já está mais ou menos nessa, porque ela foi para dos nossos condomínios. Eu quero agradecer a Mônica, também ao Samuel, mas a Mônica pela presença, por compartilhar sua experiência aqui conosco. E eu fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente, né? Porque há 3 anos que eu estou no virtual. E outro dia a gente foi para condomínio fazer vistoria, vi a Mônica lá com a mão na massa, né? E é muito legal, assim, ver a forma como você trabalha e a postura que você tem no dia a dia. Muito obrigada. E eu tenho esse jeitão mesmo. Ela arregaçou a manga e foi. Tirei teu sapato. Tirou o sapato. Eu agradeço, Marcelo e Maíra. Vocês são extremamente queridas por mim. Eu sou muito grata por vocês, pela prestação que vocês oferecem para o condomínio, o suporte que vocês dão para mim como síndica. Com certeza são pessoas já queridas no meu coração, né? Já trouxe vocês para minha vida mesmo pessoal. E é verdade o que o Samuel falou, vocês são muito bem recomendadas no mercado. Amém. Vocês trabalham de forma muito honesta e transparente, e é isso que nós pregamos, né? Sejamos todos honestos e transparentes, porque isso não é uma qualidade, eu coloco assim, é uma obrigação. Amém. Né? Muito obrigada. Obrigada Nós mesmo. que agradecemos. E boa sorte para vocês. Quero agradecer você que nos ouviu até o final desse podcast, você ouvinte, você que está aí nos assistindo. Esse podcast só tá aqui por conta de vocês. Queremos trazer mais assuntos para vocês. Dê um like no nosso canal, siga aí, dê um like no nosso canal, nos siga, porque só com esse like a gente vai trazer muito conteúdo interessante para vocês. Muito obrigada. Obrigada.